Transa. Mostra. Estamos sendo sabotados nesse vídeo do Coen. O vento falou comigo. É até bonito, né? Poético pra caramba. A minha vontade, eu me segurei muito, porque a minha vontade era fazer um episódio só poético. Mas, o que aconteceu? Eu ia lançar hoje, e hoje eu fui editar, vi que não tinha episódio. Então eu estou super atrasada. E aí, eu vou lançar esse episódio porque a gente vai na persistência aqui. Mas eu vou ter que criar uma gambiarra pra falar dos Coen. E aí eu já vou, de cara, já dar uma introdução muito rápida pra falar como é que a gente vai falar de cinema aqui. Eu trabalho com cinema, vocês já sabem disso. E antes de trabalhar como diretora e roteirista, realizadora, eu trabalhei por muito tempo como crítica e curadora de cinema porque eu comecei a me interessar e me apaixonar por cinema no cineclube. Então, toda a minha origem no cinema vem muito desse olhar cineclubista e cinéfilo de cinema, que é um olhar muito coletivo e que vem menos da teorização, mas mais desse exercício de assistir junto e falar muito sobre os filmes. E além disso tudo, dessa bagagem, dessa origem, tem uma coisa que eu não tenho o menor saco pra galera do cinema, com todo respeito, meus contemporâneos. Mas eu não tenho saco, eu acho um papo chato pra caralho, muitas vezes muito teórico, e mesmo botando fé, entendendo tudo que vocês estão falando, li os autores, li os livros, vi os filmes, eu acho que vocês encontram formas muito acadêmicas de falar, que não é a forma que eu acredito, nem que eu gosto de falar. E aí acaba que falar de cinema vira sobre mil outras coisas que não cinema. E pra mim, eu consigo entender isso quando eu vejo estudante iniciante de cinema. Mas quando eu vejo a galera old school do cinema lá, eu falo assim, meu Deus, não é possível que vocês perdem tempo da vida de vocês até hoje querendo performar de entendedor de cinema, mas que saco do caralho. Então, eu não tenho saco, me perdoem todo mundo, e eu não falo desse jeito. Eu vou falar de cinema aqui a partir do meu olhar, da minha perspectiva. Às vezes eu vou misturar bases teóricas, vou falar coisas, inclusive, se eu estiver citando muitas coisas que não dá pra entender, me avisa, tipo assim, porque várias coisas, por exemplo, pra falar dos Coen, eu preciso falar de várias outras coisas que talvez sejam até muito legais de fazerem vídeos introdutórios para esse vídeo. Porque a gente vai ter que falar de Hollywood, de gênero, de lógica, de estrutura de filme, pra gente entender também o valor das coisas. Mas o jeito que eu vou falar de cinema é o jeito que eu acredito, que é um jeito mais assim, tá? Então, se quiser, pode ler as críticas e estudos e barará que eu tenho publicado, que é um pouco como eu escrevo também, é um jeito mais escrachado do que preocupado ali com essa coisa. E aí é um jeito mais sobre falante de cinema. E não pensador de cinema. O segundo aviso é então é isso. Se tiver aqui achando que vai vir cursinho de cinema, desiste, porque eu vou ser a pior professora que você vai ter. Mas a outra coisa é o seguinte: o vídeo deu meio errado, eu tô gravando um rápido no freestyle aqui pra gente conseguir publicar. E, né, um comprometimento com uma audiência nula. E eu preciso que vocês comentem mais. Então comenta se gostou, se não gostou, se quer mais vídeo assim, se tem interesse nesses vídeos, por exemplo, explicando o gênero, explicando essas outras coisas, porque é uma coisa que eu vou gostar de fazer, mas eu preciso saber se faz sentido. Ajuda aí. E a outra coisa, pra ser rápida, é o seguinte: se você estiver escutando esse episódio ou no Spotify, esse é um episódio que eu acho que vale muito a pena assistir. E você nem vai ver meu rosto. Você vai assistir com as coisas que eu vou estar mostrando. Porque o melhor jeito de pensar, aprender e olhar pro cinema é olhando junto. E é isso que eu vou fazer aqui numa gambiarra infinita, então seja o que Deus quiser. Último comentário, só pra vocês verem como eu mantive a continuidade. Eu só peguei a mesma blusinha, enfiei pra cima aqui e falei assim, ninguém nem vai notar. Tudo diferente, é o vento mudando as coisas. Muito poético. Como é bom estar de volta pro áudio. Só que o ruim é que eu ainda tô sem microfone, ou seja, a merda do som vai ficar mais evidente. Ignora. Vamos começar a falar dos Coen. Antes de começar a falar dos Coen, meu Deus, eu não aguento mais, é uma enrolação infinita. Eu vou ter que falar um pouquinho, vou ter que contextualizar um pouquinho algumas coisas. A primeira delas é Hollywood. É importante a gente lembrar do contexto, de onde a gente está falando. Porque os Coen, eles vão ser relevantes ou eles vão ter um marco e um diálogo num lugar mesmo, num espaço-tempo imaginário muito específico, que é Hollywood. Os Coen criam a partir, para e em diálogo, em dissonância, ressonância, fricção
com Hollywood. Então ele está o tempo todo falando, peitando, transmutando e transformando Hollywood. E as bases que Hollywood dá. Então a gente tem que entender rapidamente a lógica hollywoodiana de filmes. Eu falei que era pra ver, mas agora vai ser um tanto de imagem meio aleatória. Quando for pra ver mesmo, eu te chamo aqui. Então, pode lavar sua louça enquanto isso. E esse aqui é um assunto que eu acho que rende muito um episódio. Mas se você quiser, você vai precisar comentar. Comenta. E aí eu gravo um episódio. Mas vamos lá. Para falar bem rapidamente, a gente tem que lembrar que Hollywood é o que vai, de alguma maneira, criar todo o contexto e ideia de cinema como a gente entende ele hoje. Uma ideia de cinema muito mais atrelado à lógica industrial e à lógica de entretenimento. Depois, se vocês quiserem, comenta. Eu falo mais sobre isso. E Hollywood vai se sustentar, vai se estabelecer a partir de 3 bases. Agora olha. Que é o Star System, que é esse sistema de estrelas. Esses atores famosos que, tipo, Johnny Depp, que sempre faz um personagem meio maluco. Brad Pitt é sempre um mocinho, e aí agora mais velho é tipo um mocinho mais bad boy ali, meio foda-se. Enfim, ou então a agora se quiser Lawrence, pode só ficar escutando. ser a gatinha engraçada. Enfim, ele vai criando, a partir de estereótipos e de grandes nomes, um amor por essas figuras que vai fazer com que você tenha uma identificação rápida com essas figuras, inclusive vá assistir filmes por causa delas. Além disso, a gente tem os estúdios, que é a primeira grande base de Hollywood, né? Hollywood surge com os estúdios, tudo assim, né? Inclusive, é muito legal contar essa história, porque Hollywood realmente ela surge a partir de um contexto mesmo, assim, de uma série de coisas e de um espaço físico muito específico que acaba ditando como que ela vai se desenvolver narrativamente, né? Enfim, mas que aí eu conto mais. Eu só vou fazer esse comentário, eu tô falando sério. E é um episódio muito legal, igual criança. Tentando fazer a pessoa, né, reagir. Reage, comenta. Voltando. Aí, além dos estúdios, né, que vão ser o que vão produzir os filmes, assim, né, que vão criar toda a estrutura, o dinheiro e os cenários, tudo, mas além disso vai ter também uma característica muito específica de filmes, por exemplo, a Warner produz um tipo de filme, é um pouco a lógica que a gente tem hoje em dia na Marvel e na DC, assim, você, tipo, sabe mais ou menos a pegada da Marvel e você sabe mais ou menos a pegada da DC. A DC é um pouco mais obscura, a Marvel é mais engraçada, mais colorida, mais rápida, mais, né, ágil, assim, a DC leva um pouco mais o universo dos super-heróis a sério e tal. É como se fosse isso, assim, é uma forma de produção, mas também tem uma certa assinatura ali. E, além disso, a outra base, a outra estrutura são os gêneros cinematográficos. O gênero é uma coisa que existe, o gênero eu tô falando quando a gente tá falando de arte, de linguagem, tá? De comunicação. Assim como o gênero, quando sai desse espectro também, é como se fosse uma caixinha ali, com uma série de informações, é uma fórmula, né? É uma receita de bolo, uma série de regras e princípios ali que você segue e aí você consegue reproduzir aquilo. Olha agora só porque esse vídeo é muito bom. Vamos supor, gênero de terror. Você sabe o que você vai ver, você sabe a reação que isso vai te dar. Você sabe algumas coisas que vão estar ali, que vão construir aquela linguagem, né? É uma forma mesmo, é uma receita de bolo. Então é como se fosse uma receita. Você quer fazer bolo, você vai por uma receita. Você quer fazer... O microfone caiu. Que nem é um microfone, é tipo uma lapela. Mas você quer fazer torta, você vai para uma outra receita. Você quer fazer um molho, é uma outra receita. O gênero é um pouco assim. Então, por mais que tenham vários tipos de molho, vários tipos de bolo, você tem receitas ali, você tem formatos, você tem fórmulas que produzem um mesmo efeito ou um efeito similar. E por que Hollywood se estabelece a partir dessas 3 bases? Porque quando a gente está falando de Hollywood, e não só, a gente está falando de indústria, a gente está falando de capital, a gente está falando de dinheiro. É gastar muito dinheiro para produzir e ganhar 1000 vezes mais. Que move é a lógica capital. E aí tá uma coisa, gente, o cinema, desde o princípio, ele é uma arte industrial. Ele pra mim, isso é um debate, uma discussão. Tá aí, outro episódio. Mas eu acredito muito nisso, assim, porque não tem como a gente desvincular
o cinema da indústria. Mesmo o cinema de arte, o cinema de guerrilha, não sei o quê, a gente vai estar falando em oposição, mas ainda assim em relação àquela coisa. Hollywood vai estabelecer isso porque é uma indústria. Então, se eu crio essas 3 bases, eu consigo reproduzir, criar um sistema de produção muito ágil e muito eficaz. Eu consigo saber o que o espectador quer, doutrinar esse espectador né, a querer aquela fórmula ali específica, porque ele já sabe o que espera, eu também já sei o que espero dele, e aí eu vou reproduzindo aquilo porque isso facilita muito minha produção. Eu consigo criar, de fato, uma cadeia de produção e produzir muito para lucrar muito com isso também. Só que essa roda, muitas e muitas vezes, está sempre passível de quebrar. E no caso de Hollywood, ela quebra com muita frequência. Enfim, a gente pode falar um pouco dessas transições de Hollywood. Se rolar o episódio, eu explico um pouquinho mais, falo um pouco dessas transições. Mas várias vezes Hollywood tem momentos assim de queda e que são momentos que ela geralmente se reinventa. E que é quando os grandes capitalistas se abrem um pouco para a experimentação. Eles tentam sair um pouco do repertório que eles já estão acostumados, porque aquilo ali para de lucrar, e só por causa disso que eles se permitem experimentar. E aí eles acabam abrindo para pessoas novas entrarem. É um pouco o que a Globo faz. A Globo passou por um grande declínio, e aí ela começou a abrir para atores novos, para pessoas novas, começou a diversificar mais, porque ela viu que o que ela fazia não estava surgindo efeito. Então ela tenta se revitalizar, bem ou mal, para tentar conseguir captar mais público e continuar lucrando. De novo, o que move aqui é o lucro. E aí, numa dessas, e Hollywood faz muito isso, e é os meus períodos favoritos, a gente tem uma abertura ali um pouquinho maior para uma série de jovens cineastas, e isso aconteceu muito, no final dos meados dos anos 80, assim, mais meio tipo anos 80, anos 90, e aí surge uma série de cineastas, por exemplo, Sam Raimi, que um dos irmãos Coen, se eu não me engano, até trabalhou no Evil Dead, que é um filmaço, mas os Coen surgem um pouco nessa levada. Só que o interessante dos Coen é que eles vão surgir ali, são os filhos que falam muito dos pais, do pai colocando como Hollywood, assim. São 2 cineastas, são, assim, uma pequena contextualização rápida, mas eu não vou ficar aqui muito, porque se você quer saber quem é os Coen, eu coloco no Wikipedia, no Google, assim. Então vamos lá, a gente vai ler o Wikipedia juntos, a gente vai dar um Google nos irmãos Coen, porque vai falar melhor que eu. Joel e Ethan Coen são renomados cineastas americanos conhecidos por um estilo único com uma mistura de humor ácido, ironia e personagens excêntricos e diálogos afiados, transitando entre gêneros como faroeste, noir e comédia. Vencedores de múltiplos Oscars por Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez, a dupla frequentemente escreve, dirige e produz seus filmes conjuntamente. Beleza, então entendeu, né? Eles fizeram vários filmes como Barton Fink, Grande Lebowski, Arizona Nunca Mais, o próprio Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez. Só filmaço. Eu vou dar um pequeno intervalo nas imagens. Vai fazer sentido. Então, depois dessa breve contextualização dos irmãos Coen, vamos voltar falando do contexto que eles surgem. Eles surgem um pouco nesses meados dos anos 80, com uma levada de cineastas independentes americanos que estavam ali explorando, né, conseguindo uma pequena brecha ali no sistema e lançando alguns filmes. E eles já muito rápido, assim como, por exemplo, Spielberg. Nossa, gente, por favor, me pede para gravar um episódio desse. Mas, enfim, eles surgem nesse período, assim, mas eles acabam ganhando um reconhecimento crítico e comercial muito grande, muito rápido. O que é maravilhoso para Hollywood, porque o que ela quer? Lucro. Ela só abriu para experimentar por causa disso. Então, elas pegam os irmãos Coen e falam assim, vem cá, meus amores, eu amo vocês, e vamos lá. E aí eles começam a fazer vários filmes com essa característica muito, com essa assinatura muito própria deles, né? Principalmente essa coisa, que para mim é muito clássico dos irmãos Coen, é assim, tudo tende a piorar. E quando você acha que nada mais pode ficar pior, pode e muito. É uma desgraça, assim, parece que eles odeiam todos os personagens deles, assim. Então, o personagem só vai se fudendo de uma maneira, assim, colossal. Só que isso na minha leitura, pelo menos, isso é um grande gesto de amor dos Coen, assim. É uma carta de amor ao cinema. E isso é interessante dos Coen, acho que por isso que eu quis falar deles. Porque os irmãos Coen, eles são alguns cineastas, vários, né? Mas eu percebo que alguns cineastas, eles parecem que eles estão sempre falando com esse pai ali, sabe? Com o cinema, com Hollywood, com todos os filmes dele acabam sendo um reflexo disso, assim.
E os irmãos Coen são bastante isso. Todos os filmes dele parece que estão ali uma carta de amor, ódio e essas relações paternas confusas, de falar sobre esse lugar de origem de fascínio, mas ao mesmo tempo de recusa a ele também. E os Coen têm muito isso. Agora, o que é a grande pegada dos irmãos Coen para mim? É porque eles vão estar citando Hollywood, eles vão estar citando esse lugar de origem e essa grande base de Hollywood, que são os gêneros cinematográficos, e eles vão estar transmutando isso pelo osso, assim, pela célula. Os irmãos Coen, eles criam transmutações moleculares na forma industrial de Hollywood. E isso, pra mim, é o ponto mais fascinante deles, assim. Para além de várias coisas que eu poderia falar do filme deles, isso é o que eu escolho falar, porque é o que eu acho que o meu olhar pode abrir e atravessar o seu. Porque todas as outras coisas, e muitas coisas incríveis, estão maravilhosamente ditas na internet, em 1000 críticas diferentes. Isso aqui acho que é a contribuição que eu posso dar. Pra gente, sei lá, dar a vida diferente a esses filmes. Mas aí, o que eu tô querendo dizer com isso? É porque, assim, você lembra que eu falei que gênero é uma fórmula? Então, eles vão pegar o gênero e eles vão subverter regrinhas muito minúsculas e específicas. Por exemplo, a gente tem no noir, né, uma dinâmica da luz, que é uma sutileza do gênero. Porque quando você vai falar ali do gênero no grosso, você vai falar do detetive, da femme fatale, igual no filme de terror, você vai falar do susto, do assassino que tá ali do lado e a lourinha lá nunca vê, sabe? Essa coisa, assim, que quem transa morre, é isso. Mas tem algumas minúcias do gênero, que é o rebuscamento dele. E no caso do noir, o mais interessante é que os filmes noir são sempre sobre um percurso da luz. Então é um mundo que é muito iluminado e ele vai ganhando sombra. Os irmãos Coen vão pegar, e quando eles vão fazer noir, e olha que eles fazem muitos, eles vão subverter essa lógica. Tá vendo como é um detalhe muito pequeno, mas que faz uma diferença muito grande, tanto de atualização do gênero, quanto como resposta ali ao próprio gênero ali. É quase como se ele olhasse para Hollywood, beijasse e cuspisse ele na cara e falasse assim, escuta, não dá para fazer mais o que vocês fazem, porque o mundo é outro. Não é um mundo iluminado, já é um mundo completo de sombra e a luz já não tem conforto nenhum. A luz é tenebrosa. E é isso que ele vai fazer, por exemplo, no Homem que Sabia Demais. Galera, é o seguinte, vai ter spoiler. A gente tem, né, vamos aqui, agora é o momento de você ligar a câmera. Vem comigo. Olha essa cena. Essa cena é uma cena clássica de filme noir. É a primeira aparição da femme fatale, que são as personagens femininas que são completamente encantadoras, maravilhosas e apaixonantes e aparecem no primeiro momento com muita luz iluminando elas. Então é tanta iluminação que parece que elas são quase anjos descidos na Terra. É um encantamento, um fascínio total. Você vê essa mulher maravilhosa reluzindo na tela. E aí, quando ela aparece de novo no final do filme, ou mais pro meio, você começa a ver a imagem dela, que antes era angelical e reluzente, ganhando um contraste, uma trama por cima. Você começa a não ver ela com tanta clareza. Só que no filme dos Coen, vários eles vão fazer isso, mas eu vou usar esse como exemplo, que é O Homem que Sabia Demais, isso vai acontecendo no oposto. A primeira vez que primeiro, para começar, não tem uma femme fatale, né? O próprio cara é o personagem principal, o detetive e a pessoa que se engana ao mesmo tempo. E a complexidade do mundo tem uma coisa com o extramundo, com para além do racional. Então, se no noir, né, era sobre crimes, investigações que acabam quebrando a lógica, então no início você achava que o assassino era um, e aí depois você descobre que tem uma trama meio perversa, submersa ali, os irmãos Coen nesse filme não vão estar falando dessa complexidade mundana e racional.
Pelo contrário, eles vão estar falando de uma lógica extramundo. Tem uma coisa quase ET aqui. A gente está falando de um sagrado ou de um para além da gente. Eles estão olhando para o mundo e para a complexidade do mundo para além do que o cognitivo, do racional consegue entender. Então isso já é uma grande atualização do gênero clássico, né? Aí eles agora ainda pegam e fazem essa mudança da molécula de uma das bases mais fundamentais do gênero, por mais que seja uma coisa um pouco mais rebuscada dessa fórmula também. Então eles vão pegar a figura, juntar todos os elementos-chave de um noir numa figura só, centralizar, e quando ele aparece pela primeira vez, ele Volta já aqui, volta aparece aqui. Olha isso aqui. permeado de sombras, e sombras que se movem. Não são nem sombras duras da cidade, do contemporâneo, são sombras místicas quase. É uma folha, é o vento que faz com que essa imagem seja turva. Ao longo do filme, da narrativa, a gente vai vendo um mistério ali se desenrolando que não vai ter solução, o que é muito fascinante, ou pelo menos não uma única solução. Então tem um pensamento contemporâneo de complexificação ali também inserido nessa narrativa. Que isso, eu falei muito chique agora. Mas voltando. Aí no final você tem tudo muito iluminado, tudo uma luz branca, dura, e aquela clareza que mais cega do que dá a ver. E aí, percebe que ele subverte completamente o gênero? É como se ele pegasse a obra do pai e cagasse nela. E ao mesmo tempo fizesse ela ainda mais poderosa. É uma carta de amor e ódio mesmo, assim, porque quando ele tenta destruir, ele reafirma, fortalecendo todas as bases de beleza da coisa, revitalizando, fazendo com que ela possa existir de novo de uma maneira completamente diferente, completamente próxima à base, ao lugar de origem, assim. É realmente uma relação familiar muito interessante. Mas eles não fazem só isso nesse filme, não. Eles vão fazer em vários outros. Por exemplo, Arizona Nunca Mais. Eles vão pegar... que Arizona Nunca Mais é um gênero chamado screwball comedy, que eram tipo comédias do absurdo, que hoje em dia é um gênero que a gente vê muito pouco no cinema. Tem alguns cineastas que tentam fazer, mas é um gênero que não voltou, assim. Ele teve uma época muito específica que ele era forte, tipo quando lançou A Levada da Breca e tal, e até porque acho que faz sentido com o momento do mundo, assim. É porque antes as comédias do absurdo, elas basicamente trocavam lugares, assim. Então, o absurdo, às vezes, era uma mulher ser mais forte que um cara. E hoje em dia a gente não compra essa narrativa mais. Mas eu acho que a gente consegue comprar a lógica do absurdo. E é isso que os irmãos Coen entendem. Então, por exemplo, quando eles vão fazer Arizona Nunca Mais, com o meu amor maravilhoso, Nicolas Cage, gente, eu amo Nicolas Cage. Amo Nicolas Cage. Um episódio de Nicolas Cage, por favor. Tô brincando. Porque eu acho que eu ia me perder muito nesse episódio, não sei se eu consegui falar. Mas voltando, quando eles vão fazer Arizona Nunca Mais, eles vão pegar o lugar do absurdo e eles vão misturar com elementos de desenho animado. Eles vão estar pegando, tipo assim, um ritmo muito acelerado, cores muito vibrantes e enquadramentos muito distorcidos e situações, o absurdo vai ser quase a forma de lidar com as imagens. Então, se você vai antes lidar com imagens muito certas em algum lugar, agora você vai ver uma coisa meio animação mesmo, desenho animado, sabe? É Looney Tunes, assim, só que com filme. E isso é muito interessante, assim, porque o absurdo, o riso, o nervoso e a gastura que vai dando, esse incômodo que a screwball comedy, teoricamente, né, o efeito que ela vai causar vai ser esse, para que você consiga repensar, é mudando o ritmo do mundo, assim, e colocando num ritmo muito frenético e personagens ali que parecem nunca... são tão naturais desse absurdo que já nem contestam ele mais. E o Nicolas Cage é maravilhoso pra isso, né? Porque pra mim a cara a cara dele é essa, né? Inclusive vários papéis maravilhosos dele tem a ver com isso, assim. Enfim. O Nicolas Cage, ele tem uma coisa quase de Chaplin, assim, sabe? Que é como se o absurdo não fosse uma questão, é simplesmente uma coisa muito internalizada. O Chaplin tinha um pouco disso, assim, ele tem uma inocência que é quase como uma criança entende o mundo, assim, sabe? Não é exatamente uma inocência, é como se a forma que o mundo existisse na cabeça dele é sempre muito particular mesmo, assim, então... O riso dele, que a gente ri, não é algo que o faz rir, porque quando ele pega o garfo e finca num pãozinho e finge que é uma perninha, aquilo ali é
para ele é um estado óbvio das coisas, sabe? É uma possibilidade muito acessível. E a gente que não tá nessa frequência acha bobo, inocente e ri, entendeu? Enfim, é esse lugar. Mas talvez essa parte tenha ficado confusa, espero que não, que é um episódio de Chaplin, comenta. Tô brincando. Agora vamos lá. Voltando, eles vão fazer muito isso. Então, no Fargo, por exemplo, que é um filme. Então. Aí, beleza. Agora vamos falar de um. Então, eles vão fazer isso em todos os filmes. Eu poderia falar vários filmes aqui deles e ficar mostrando essas particularidades. Mas eu acho muito interessante quando eles vão tentar e fazer esse gesto nos filmes de faroeste. Porque o western, né, o faroeste, é o gênero de origem do cinema narrativo e hollywoodiano, por consequência. Então, os primeiros filmes narrativos foram filmes de faroeste. E a grande pira do faroeste, desde quando a gente está falando do faroeste não só no cinema, mas do faroeste na literatura, na música, essa lógica do western é muito uma lógica do sonho americano ali, sabe? É a narrativa dos Estados Unidos ganhando território, assim. Então, mesmo quando a gente vai complexificar isso, ou a gente vai estar falando do passado, como, sei lá, Era Uma Vez no Oeste, filmaço do caralho, a gente mesmo que, né, vai estar olhando para o passado, ainda assim é sempre sobre uma perspectiva de historização do futuro. É uma construção de uma nação, mesmo que isso já seja impossível, qualquer coisa do gênero. O faroeste, o clássico dele, é aquela cena do cowboy chegando num lugar deserto, com montanhas e tal, que é a imagem de origem de Hollywood também, né, que vão para um deserto criar estúdios e fazer filmes. Mas essa imagem, ele é como se chegasse um forasteiro que vai desbravar esse território e vai construir ali uma nação que é os Estados Unidos, ali a primeira origem desse ideal do cowboy, barará. E aí, os irmãos Coen vão fazer isso de várias formas. Acho que o gênero que talvez eles mais se dediquem seja o faroeste. Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez. Eles vão estar sempre ali olhando para esse ponto de origem mesmo do cinema. É aquela coisa, eles estão sempre falando de cinema. E aí eles vão estar olhando para esses filmes, assim, e para essa forma de contar essa história, e eles vão subverter coisas muito interessantes. Primeiro que para os Coen não existe futuro, né? E o futuro não importa para os Coen, não é que ele não existe, é que ele não importa. E isso no Fargo, isso no eu amo Onde os Fracos Não Têm Vez, porque aquela cena da moeda dele ali, eu acho que mostra uma perspectiva também do entendimento de sorte, de sentido da vida, sabe? De bem, de mal, assim. Eu sinto que pros Coen, tipo, eles, não sei, na minha cabeça parece que a gente debate muito essas coisas e coloca muita força pra eles, e eles estão o tempo todo falando assim, gente, isso não é relevante. É como se a gente tivesse ali gastando toda a energia que a gente tem fazendo essas perguntas e fazendo as perguntas erradas. E isso tem a ver também, né? A visão de fé dos Coen, eu acho que passa muito por isso. Mas aí eles vão estar fazendo vários filmes que vão estar olhando para esse gênero e tentando quebrar essas lógicas. Então, para além de tirar essa visão de construir uma nação como se isso fosse algo possível, e para eles acho que essa construção ela é sempre fadada ao fracasso total, assim, porque é isso, eu tava insistindo numa pergunta errada, eles vão também pegar planos, e aí é bem formal mesmo essa mudança deles, por mais que seja conceitual também, os Coen vão estar pegando esses grandes conceitos e para subverter eles vão usar elementos formais. Quando eu digo elementos formais, eu tô falando, eles vão usar recursos de montagem, de enquadramento, de fotografia, de profundidade de campo, que é as palavras do cinema, né? Então a linguagem do cinema é construída por isso. E aí, a galera toda teórica zona do cinema vai estar falando de cinema a partir disso. É isso que a gente quer falar, por exemplo, quando fala o bordão mise-en-scène. Eu adoro, gente. Vai no meio do cinema, que você vai ouvir tanto mise-en-scène que dá vontade de dar nome pra filha de mise-en-scène, viu? Putz, grila. É um mise-en-scène pra lá, mise-en-scène pra cá. E é ótimo, porque eu adoro. Eles vão usando esses termos que é tipo assim, parece que se bobear, eles até sabem o que é, mas eles falam tanto que parece que deu uma canseira. Falou mise-en-scène, me dá até uma coceira. Mas a mise-en-scène, aí eu posso explicar um pouco mais sobre isso também. Mas é como se fosse o enquadramento, mas não só, assim, é tipo
a vida na cena ali também, a forma que o enquadramento, o plano, o movimento de câmera, o movimento dos personagens e a ocupação desse quadro, né, dessa imagem que você está vendo existe, assim, como que a vida dessa imagem acontece, assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque esse é um recurso que os Coen vão estar usando ali para subverter essas bases do gênero. Então, se no gênero clássico os planos, né, o CinemaScope surge disso, né, que é aquele formato de tela mais alargado, porque isso pro faroeste era perfeito, porque aí você conseguia ver esse horizonte, essa terra que vai ser desbravada muito grande, então você tem a sensação física também de um espaço muito grande, do corpo do homem muito pequeno e do poder que aquilo vai ganhando, porque aquele homem tão pequeno perante um espaço tão grande desbrava e constrói uma nação com isso. Então eles vão pegar essa imagem clássica e eles vão subverter ela. Como que eles vão fazer isso? Eles vão criar um horizonte que é sempre limitado por ele mesmo. Olha que conceito legal, né? Então, é a sombra, olha o a vídeo. montanha, que por mais que você esteja vendo ali um quadro aberto, um plano aberto, numa paisagem muito grande, parece que ela é pequena. Parece que ela não tem espaço para você. Parece que ela mesmo se encurta, sabe? Então, a ideia de grandeza que não existe mais. Eles mesmos vão reduzindo isso. Agora é um bom momento. Eu lembrei depois que um outro ótimo exemplo é o próprio Fargo, que todo o cenário, todo o filme é construído no meio de uma nevasca, assim, as cenas todas, todo o território está ocupado, está impossível de locomoção, de movimento, porque a própria natureza, a própria neve ocupou todo o espaço, todo o horizonte, todo o movimento e ação possível. E, de alguma maneira, em vez do faroeste ser uma abertura de uma possibilidade ou uma contemplação dessas possibilidades, né, mesmo que seja o passado ou uma coisa mais ideal, e aqui não existe possibilidade nenhuma, assim, o gelo bloqueia literalmente tudo. Então, todas as ações acabam quase que parando num limbo ali. Enfim, 1 trilhão de coisas, assim, o episódio já ficou meio grande e eu acho que por uma primeira conversa sobre cinema, sobre Hollywood e sobre Irmãos Coen, tá bom. Até porque esse episódio quase não aconteceu. E essa foi a gambiarra que eu inventei para conseguir cumprir com a disciplina de estar aqui. Então, se você quiser saber mais, você já sabe. Comenta! E é isso. Até o próximo episódio.